Olá, mulheres poderosas! Sejam bem-vindas ao nosso quarto dia da segunda semana. O nosso tema de hoje é: você pode confiar em Deus. Ele jamais a lançará fora. Para nortear todo o nosso assunto de hoje, todo o nosso estudo de hoje, eu vou ler apenas um versículo que está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem ali, vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Então nós vamos falar sobre isso. Deus, ele jamais nos descarta. Se você é uma pessoa festeira, gosta de festa, gosta de receber gente na sua casa, assim como eu, você vai sempre ter à disposição lá na sua casa o quê? Os descartáveis. Normalmente nós oferecemos os descartáveis para quê? Por causa da praticidade. Porque a gente usa, a gente entrega para todo mundo e depois, quando terminar aquilo ali, a gente não precisa de se preocupar com eles. O que a gente faz? Junta tudo, joga fora. Se a gente usa os descartáveis, depois que terminou a festa, o evento, o chá da tarde, o que acontece? A gente fica com a pia limpa, porque a gente já jogou tudo fora. A gente já jogou o copo, o plástico. Então a gente usa o descartável para quê? Para não precisar lidar com ele depois. A gente usa ele porque ele vai nos servir, mas depois daquele momento ali que passou o período que nós usamos ele, o que a gente faz? Não precisa de lidar com ele mais. Coloca na lixeira, joga no lixo e pronto. É apenas isso que nós fazemos. Mas e você? Já se sentiu descartável? Você já se sentiu usada? Você já se sentiu que alguém apenas te usou e depois jogou você fora, assim como nós fazemos com os descartáveis? O que acontece, mulheres poderosas? Muitas das vezes nós somos tomados por esse sentimento, porque isso não é algo nada bom. Isso não é bom. Por quê? Porque nós, humanos, não gostamos do sentimento de desprezo. Nós não gostamos de nos sentir desprezadas, usadas, descartadas. Isso traz consequências na nossa alma, consequências que marcam a nossa história de maneira negativa. E muitas mulheres hoje não conseguem fluir no relacionamento com Deus por causa dessas marcas geradas pelos sentimentos de serem usadas. Esse sentimento de se sentir usada é algo muito ruim, é algo péssimo, vamos dizer a verdade. O ser humano ainda não conseguiu lidar com essa situação. E muitas das vezes, algumas situações que nós enfrentamos hoje, algumas coisas que acontecem hoje, é reflexo desse sentimento de se sentir usado, dessa sensação de se sentir usado. Eu vou dar alguns exemplos que talvez algum deles possam ser o seu exemplo. Por exemplo, aconteceu de que os seus pais se separaram quando você ainda era criança. E você pensou que seus pais não pensaram em você. Você se sentiu apenas usada porque a partir daquele momento você ficou como um objeto. Vai para um canto, vai para o outro, o final de semana com o pai, o final de semana com a mãe. E você se sentia usada como um objeto sem valor porque você ia e voltava. Você não recebia mais a atenção devida, não tinha mais aquele almoço no domingo, junto com o pai, junto com a mãe. E talvez você se sentiu usado por isso. Por esse fato de ficar indo e voltando. Pelo fato de que às vezes o seu pai deu mais atenção para a madrasta. Às vezes a sua mãe deu mais atenção para o novo namorado. E você se sentiu usada por isso. Esse sentimento traz marcas para a nossa alma. E nós carregamos muitas vezes essas marcas na nossa história. Talvez você foi usada, não com seus pais, mas talvez você se sentiu usado numa relação. Talvez você já foi abusada e a pessoa só usou você pro próprio plano dele. A pessoa só usou você ali naquele momento, depois te descartou. Talvez você
se sentiu usada num relacionamento. Talvez você se relacionou com a pessoa quis de você tudo ali que ele queria, e depois daquele momento, o que ele fez? Te jogou fora. Ele brincou com você, brincou com os seus sentimentos. E essa sensação traz marcas muito pesadas na nossa história. E esses sentimentos fazem com que nós travamos os nossos próximos relacionamentos. Talvez você se frustrou, se sentiu usado pelas suas amigas. Talvez você tinha amigas e num determinado momento elas apenas usaram você e você se sentiu usada por elas. Então, a partir dali, as suas expectativas em relação às amizades se frustraram. A partir do fato de você se sentir usada pelo seu namorado, o que acontece? As suas expectativas relacionadas ao amor se frustraram. Então nós vemos como essas coisas, como esses sentimentos de se sentir usada, como esses sentimentos podem trazer marcas muito fortes na nossa história. E algo que eu costumo dizer, que eu aprendi, que nós não podemos carregar ressentimentos. Eu sempre digo isso, que nós nascemos para carregar a glória de Deus. A única coisa que nós podemos carregar por aí é a glória, é a presença de Deus. Então não pode ter espaço para nós, para ressentimentos. Nós não podemos perder o nosso tempo ressentindo, porque as pessoas falharam conosco, porque nós nos frustramos, porque nós nos sentimos usadas. Isso não define quem você é. Essa sensação não define quem você é. E tem muitas pessoas deixando com que as coisas que aconteceram definam quem são. Uma mulher poderosa não pode deixar que as coisas que aconteceram definam quem elas são. Não deixe que isso determine a sua realidade. E como eu disse no início, da chamada do nosso desafio, essa não deve ser a nossa realidade. A esperança, a recomeço, a restauração em Deus. No Senhor nós encontramos a restauração. Contando um testemunho pessoal aqui, eu cresci num ambiente de muitas traições. Então, eu fui crescendo com bastante dificuldade de confiar nas pessoas. Tanto que até hoje isso é um pouco complicado para mim. Mas já melhorei bastante, tá, gente? Mas ainda o Senhor ainda precisa fazer coisas nessa área da minha vida. Mas eu cresci com muita dificuldade de confiar nas pessoas. Tanto que eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos. Até hoje, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Hoje, graças à intervenção do Senhor, eu permito abrir mais a minha vida para as pessoas e para me relacionar com outras pessoas. Mas há bastante tempo, na minha adolescência, eu cresci muito fechada. Por quê? Porque eu não abria espaço para as pessoas, porque eu morria de medo de ser usada, de ser traída pelas pessoas. Então, durante muito tempo, eu cresci assim. Vamos dizer a verdade da palavra, amargurada, gente? Uma pessoa sem amigos, uma pessoa que não tinha ninguém pra contar, porque realmente a gente conversa assim, Graças a Deus eu sempre tive uma boa relação com a minha mãe, eu sempre conversei com a minha mãe, mas existem coisas que a gente precisa de conversar com os amigos da gente, porque mãe é mãe, gente? Tem coisas que a mãe não vai entender. Mas eu cresci nesse ambiente cercado de muita traição, então eu tive bastante dificuldade de confiar nas pessoas. Mas aí com o Senhor mudando, e aí eu fui começando a entender que sim, eu vou ter amigos, e o fato dos meus amigos não concordarem sempre comigo, o fato dos meus amigos não estarem comigo no momento que eu acho que eles deveriam estar, isso não faz deles ruins amigos. Eu aprendi que depositar a nossa confiança, nós precisamos depositar somente em Deus, porque Ele não vai falhar, mas as pessoas sim. Afinal de contas, eu também não sou uma amiga perfeita. Como eu vou exigir algo de alguém que seja perfeito comigo se eu também não sou uma pessoa perfeita? Não há perfeição em nós, perfeito é só Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para entender que sim, as pessoas vão falhar conosco, que nós vamos falhar com as pessoas, quando esse sentimento começou a entrar
no meu coração através de Jesus, que o Senhor começou a entrar, esse sentimento começou a entrar no meu coração, eu comecei a entender que sim, meus amigos vão falhar, eu vou desentender com eles e eu vou entrar em atrito com eles em determinados momentos, porque nós não temos os mesmos pensamentos em todos os sentidos, em todos os aspectos, mas a gente vai começando a entender que sim, Deus pode restaurar essas coisas, que Deus pode restaurar. E aproveitando o momento da oportunidade, um beijo para as minhas amigas que estão todas aqui comigo. Então, nós precisamos entender que Deus pode restaurar, a restauração em Deus. Talvez, mulher poderosa, você foi traída no seu relacionamento. Talvez você foi traída pelo seu pai, pela sua mãe, porque você não recebeu o amor que você merecia. Talvez você foi usada pelo seu pai, pelo seu namorado, pelo seu marido. Então você se sentiu traída, você se sentiu ofendida, usada por ele em algum momento de algum relacionamento que você já teve. Mas eu quero te dizer, há um recomeço, há uma nova história para você. Deus pode restaurar isso. Deus pode mudar esse sentimento. Deus pode arrancar esse sentimento de nós e trazer novos sentimentos e trazer novas coisas para nós, porque o nosso Deus é Deus de recomeços. No livro de João, capítulo 6, versículo 37, a Bíblia diz assim, olha: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Jesus disse, olha, todos aqueles que o Pai me der, eles virão a mim e eu não os lançarei fora. De maneira nenhuma eu os jogarei fora. Isso é para nós. Se tem alguém que não vai nos jogar fora, se tem alguém que não vai nos decepcionar nunca ao Senhor. Não coloque expectativas nas pessoas. As pessoas sim vão nos decepcionar, mas Deus não. Deus nunca nos lançará fora. Deus nunca vai nos rejeitar. Deus nunca vai fazer com que nós nos acheguemos para Ele e vai dizer, não, hoje não, eu não quero você. Deus estará sempre de braços abertos para nos receber. Olhando pelo ponto de vida da prostituta Raabe, gente, ela é uma prova viva de que Jesus não rejeita ninguém. Ela é uma prova viva. Se há alguém que carrega um sentimento de ser usada, é uma prostituta. A função dela, o trabalho dela já é um trabalho de ser jogada fora. Ela é apenas usada ali pelo homem naquele momento e depois ela é descartada. Então, ela sim, ela se sentia talvez, né? Ela tinha esse sentimento assim de se sentir usada, porque as prostitutas, elas são usadas e são jogadas fora. Mas mesmo assim, quando nós lemos aqui na Bíblia a história de Raabe, nós descobrimos uma verdade sobre a cura. Nós descobrimos que Deus não apenas encontrou Raabe, mas Deus curou Raabe. Ela não apenas se tornou uma pessoa usada pelos homens, mas a partir daquele momento, Deus usou a Raabe. Raabe se deixou de ser uma pessoa usada pelos homens para ser uma pessoa usada para a glória de Deus. Aleluia, é muito poderoso isso, né, gente? Uma pessoa que antes era usada pelos homens, agora é usada por Deus. E assim somos nós. Nós, outrora, éramos improváveis, mas hoje nós podemos, sim, ser usadas para a glória de Deus. Aleluia. Nós vimos aqui no versículo que eu li no início, né? Josué, capítulo 6. Versículo 25, e ele conta que Raabe, ela continuou a viver com os israelitas. Além dela ajudar eles a conquistar a terra, ela passou a viver com eles. Na verdade, ela se tornou uma das pessoas escolhidas por Deus. Veja bem, olha para você ver, os planos de Deus na vida de Raabe, os planos de Deus na vida dessa mulher não era apenas usar ela para que ela protegesse os espiões, não. Deus queria usar a Raabe, Deus queria cumprir um plano dele na vida de Raabe. Mulher poderosa, quando Deus te chama para uma missão, quando Deus te propõe algo,
Deus não quer apenas somente usar você. Deus quer tratar você. Deus quer tratar a nossa alma. Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer nos tratar. Ele quer fazer de nós mulheres melhores, mulheres cada vez mais usadas por Ele. Não no sentimento apenas de ser usada, mas sim de mulheres transformadas. Então, Raabe, ela, além de ser usada, o quê? Ela passou a cumprir os planos de Deus. Como Jeremias 29:11 diz e nos fala que Deus conhece os planos que Ele tem para nós. Os planos de Deus é de prosperidade, não de desgraça. O plano de Deus é um futuro cheio de esperança. Aleluias. Deus não simplesmente usou a Raabe e a jogou fora, como os outros homens faziam com ela. Deus não fez isso, porque Deus não é como os homens, glória a Deus. Deus não usou isso. Deus, Ele amou ela. Deus trouxe para Raabe esse sentimento de verdadeiro amor, do sentimento de que homem nenhum era capaz de dar, de que pessoa nenhuma é capaz de dar. Existem muitas mulheres que não conseguem fluir no relacionamento com o Senhor, pelo simples fato de delas não conseguirem receber o amor de Deus, por causa do amor dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é como os homens. Deus não vai errar como seu pai errou. Deus não te ama como seu pai te ama. O amor do Senhor, Ele está acima de tudo, acima de todos. Não existe ninguém que vai te amar como Deus. Não existe ninguém que vai te amar com amor tão sincero, com amor tão profundo como Deus. Talvez o seu pai falhou com você, e existem muitas mulheres, muitas moças que não conseguem receber o amor de Deus porque o amor dos homens falharam, o amor do pai da terra falhou, mas o amor do nosso Deus não falha jamais. Que você saia desse estudo hoje sabendo que Ele, Jesus, Deus, Ele nunca vai te jogar fora. Amém? Vamos para nossas perguntas de hoje. A primeira pergunta é: o que você aprendeu do caráter de Deus pela maneira como Ele tratou Raabe? O que você aprendeu sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, da maneira que Ele tratou Raabe? Pergunta número 2. Você já foi usada e jogada fora alguma vez? Se sim, acha que essa experiência torna mais difícil confiar em Deus? Se você já foi usado, você acha que isso faz com que a sua confiança em Deus se torne mais difícil? Número 3. Qual consolo você pode tirar da vida de Raabe com essa lição? E número 4. Qual a principal lição que você aprendeu com o estudo de hoje? Espero que Deus tenha falado com você hoje. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.